Poderia sentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 25. Essa é a última exposição, irmãos, no capítulo 26 de Gênesis. Hoje é o primeiro domingo do mês, portanto é o domingo da exposição de Gênesis. E nós já estamos há alguns meses caminhando nesse capítulo. Nós pusemos todo ele e a sua ideia central, e depois voltamos a alguns pontos particulares, e hoje é a última volta que nós vamos fazer no versículo 25. Gênesis capítulo 26, versículo 25. Vamos ler o 24 e 25, irmãos. O 24 foi o que foi exposto hoje pela manhã. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra e é o teu povo que está diante de ti, Senhor. O Senhor nos deu o teu Espírito, o Senhor nos enviou o teu Cristo, o teu Filho bendito, eterno. Amém. Nós pedimos, Senhor, que pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor nos fale a tua palavra, ensinando-nos não simplesmente ao nosso intelecto, aos nossos ouvidos carnais, mas ensinando ao nosso coração, Senhor. Dar-nos, Senhor, a entendermos, a crermos e a vivermos aquilo que o Senhor requer de nós como povo do pacto, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, essa é a última exposição, desse capítulo, Gênesis 26. E essa última exposição, irmãos, ela abordará um aspecto muito importante desse capítulo, muito importante a nossa caminhada como povo de Deus. Nós vimos pela manhã aqui o versículo 24, foi Deus indo até Isaque e reafirmando o pacto que ele havia firmado com Abraão, seu pai, e demandando de Isaque a mesma fé que ele havia demandado de Abraão, o seu pai. Só que isso foi feito num contexto específico, num contexto de medo. E nós vimos como que Deus, sendo o nosso pai, o nosso Deus, ele vem até nós e nos dá fundamentos e bases fortes e firmes, diferente de muitas outras propostas que são suficientes para nos fazer lutar contra o medo. Isso, Deus foi até Isaque. Só que o texto continua no versículo 25 e nós temos a resposta de Isaque a Deus. E ao vermos, irmãos, qual é a resposta de Isaque a Deus, nós aprendemos um padrão muito claro para o povo do pacto. Ora, Deus entrou em pacto com Isaque. Isaque agora é contado como povo do pacto. Isaque responde a Deus. Qual é a resposta que Isaque deu ao Senhor Deus, irmãos? Aqui, então, nós vamos aprender, irmãos, qual é a resposta que Deus quer que cada um de nós devemos dar a Ele. Qual é a resposta que nós, irmãos, como povo do pacto, deve dar a Ele as suas manifestações salvadoras. Em suma, irmãos, como eu e você devemos responder ao Senhor a sua obra de salvação, ao seu pacto que foi firmado conosco por meio de Cristo. Como é que eu e você devemos responder a Ele por cada bondade e misericórdia derramada dia após dia sobre nós, irmãos? Qual é a resposta que nós devemos dar diante do que Ele fez em Cristo no passado e do que Ele continua fazendo a cada dia, a cada instante da nossa vida? A resposta está aqui no versículo 25, irmãos. Versículo 25. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, etc, etc. Que resposta é essa, irmãos? Levantou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Essa não é a primeira vez, irmãos, que essa resposta ela aparece no livro de Gênesis. Não vai ser a última no livro de Gênesis e muito menos a última na Escritura Sagrada. Que resposta é essa, irmãos?
A resposta que o texto nos apresenta, irmãos, que nós devemos dar ao Senhor, a resposta que é o padrão no restante da Escritura Sagrada, é essa: adoração. Se Deus vem até nós em pacto, se Deus veio até nós em uma sua obra redentora em Cristo, irmãos, a única resposta possível e devida é a adoração. Eu falei para os irmãos que essa não é a primeira vez que isso apareceu. Todas as vezes que Deus se manifestou a Abraão, ratificando, enfatizando e alargando a compreensão do pacto que ele estava firmando com ele, quando o Senhor terminava de falar, o texto dizia: e Abraão levantou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Quando Deus libertou Noé do dilúvio, colocou ele na arca, e ele saiu da arca, e eles viram a manifestação da bondade do Senhor e o pacto que Deus fez com Noé, incluindo toda a criação. O texto diz que ele levantou ali um altar ao Senhor. Porque esse padrão, irmãos, não é por acaso, queridos. É para que fique claro para nós que a única resposta, a resposta que nós devemos dar ao Senhor é adoração. E aqui você vê, querido, a marca da verdadeira religião, a marca da verdadeira espiritualidade. Porque a religião dos falsos deuses é o povo, são os homens tentando falar algo a Deus, sem Deus ter falado nada com eles, porque os falsos deuses têm boca, mas não falam. Mas a verdadeira religião revelada na Escritura Sagrada é aquela em que Deus vai até o homem, vai até o seu povo, firma um pacto com ele em condescendência, ele se agacha como um pai se agacha para falar com o seu filho, e aí, se ele fala, a gente tem de responder. Se ele dá, a gente tem de receber. E o que está posto aqui para nós, irmãos, é qual é essa resposta? A resposta aqui, irmãos, é a adoração. Isaac, ele responde ao pacto que Deus firmou com ele com a adoração pública. Obviamente, irmãos, a adoração pública que ele faz aqui foi segundo a estrutura do momento da revelação que ele estava, levantando um altar particular ali com aqueles que estavam próximos a si, mas publicamente, irmãos, ele adorou ao Senhor. Não há, irmãos, outra resposta senão a adoração. Você pega, por exemplo, mais um exemplo de tantos. Davi chega no 2 Samuel capítulo 7, aí ele diz para Natã que quer construir um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor. Natã, profeta Natã, eu quero construir uma casa para o Senhor Deus. Eu habito num palácio, enquanto o Senhor habita em tendas. Eu quero construir uma casa. Aí Natã responde: vai e faz segundo o teu coração. Aí daqui a pouco o Senhor fala para Natã: volta e diz para Davi: construir uma casa para mim? Quem pediu para você construir uma casa para mim? Eu habito em tendas, eu estou no meio do povo de Israel, isso não é problema para mim. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Davi. Eu é que vou fazer uma casa para você. E o trocadilho aqui das palavras, irmãos, é Davi querendo construir um templo para o Senhor fala: eu que vou construir uma casa para você. Eu vou constituir uma descendência que vai se sentar no teu trono. Um descendente, uma dinastia. Essa é a casa que o Senhor falou para ele. Aí é ali que ele revela com clareza solar que o rei do povo de Deus seria filho de Davi, que ele seria o rei da sua igreja, que ele se assentaria no seu trono eternamente. O texto avança, chega o versículo 18, e qual é a resposta de Davi diante da revelação de um pacto que Deus estava firmando com ele? O texto diz: Davi se levantou, foi para o tabernáculo e adorou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, quem sou eu, etc, etc, etc. É o padrão, irmãos. Se Deus entrou em pacto conosco, se Ele entrou em pacto com você por meio de Cristo, a tua resposta é a adoração, irmãos. Deus, queridos, Ele libertou um povo para si, a fim de o adorar de duas formas: a fim de o adorar publicamente e a fim de o adorar privadamente, com uma vida santa, uma vida dedicada a Ele em cada detalhe, irmãos. Quando o Senhor, Ele chama o povo de Israel do Egito, Ele fala para Moisés: vai falar para Faraó, liberta o meu povo para que eles me adorem no deserto. Para que é que Ele libertou o povo? Para adorá-lo.
Para que ele mantenha uma descendência santa na terra, a sua igreja, para que nunca falte a sua adoração devida no meio da humanidade, irmãos. Quando você vai para Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14, Paulo fala a mesma coisa. Deus, ele redimiu um povo particularmente seu, para ser dedicado às boas obras. Paulo fala em Romanos capítulo 12, o corpo de vocês deve ser sacrifício santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. Adoração, irmãos. A vida do crente, a resposta devida é adoração pública e privada. A nossa pergunta, então, irmãos, inevitavelmente essa é a resposta que temos dado a Ele? Preste muita atenção nisso, crente. Essa é a resposta. Se Deus vai entrar em pacto contigo, por meio de Cristo, Ele diz, a resposta que eu espero de você é adoração pública como igreja e privada com a vida que procura se conformar em cada aspecto à sua palavra. A nossa pergunta a nós mesmos é, nós temos dado essa resposta a Ele, irmãos? Adoração pública, queridos, é o cântico dos salmos a Ele, é ouvir a sua palavra pregada com o coração, é orar a Ele, é separar 2 vezes no dia do Senhor para ser dedicado a Ele em culto. Essa é adoração pública. Agora eu pergunto a você, isso é demais para você? Você acha demais separar um dia em 7 para dedicar a adoração a Ele? Você acha demais, nesse dia, vir à Santa Assembleia 2 vezes diligentemente para adorar a Ele? Você acha essas coisas exagero? Veja, nós não estamos falando aqui de coisas que são da imaginação humana, não, irmãos. Nós estamos falando aqui de uso e costumes e de leis que vêm do coração humano. Nós estamos falando do que é ordenado pela palavra. Você acha isso demais? Essa é a resposta que Ele estabeleceu. Agora, querido, meu irmão e minha irmã, se você acha isso demais, ou seja, se você acha essa resposta ao pacto dele demais, eu te clamo que você sonde sinceramente qual é o tamanho da tua gratidão a Ele. Você acha demais isso? Qual é o tamanho da tua gratidão a Ele? Eu clamo que você reconsidere se você realmente entendeu e tem dimensão do que Ele fez, do que é o pacto da graça, se você acha isso demais. Se você, depois de sondar a sua gratidão e reconsiderar a sua visão sobre a obra dele, você continuar achando essa resposta demasiada, exagero, um peso, aí eu vou além. Eu convido você a questionar o estado da tua alma e da tua fé. Não há outra resposta devida, irmãos. Essa, inclusive, é a evidência de que o Senhor está em pacto conosco. Cristo é oferecido aos homens pela pregação, a todos os homens. Ele é exposto diante de todos. Mas a alguns, ele é atraído. Alguns são atraídos irresistivelmente, outros não. A diferença está nisso aqui. Quem é atraído, o coração pulsa de querer responder a esse Deus. Quem não é indiferente a isso. Aí alguém pode falar assim, mas chegar a tal consideração é demais, é exagero. Então vamos avançar mais um pouco, querido. O problema de se pensar assim, irmãos, é que isso revela um coração que vê a nova vida em Cristo e a nossa resposta de gratidão a Ele como um favor a Cristo. Irmãos, paremos e pensemos de uma vez por todas, como é que nós temos visto a obra do nosso Senhor, para que nós achemos que aquilo que Ele demanda de nós na sua palavra é demais. A nova vida com Cristo, irmãos, não é um favor que nós prestamos a Ele, não. Ele é que nos prestou um favor, uma graça sem medida. Não é demais, irmãos. Qualquer coisa que eu faço ao Senhor,
como resposta ao seu pacto, a sua obra é sempre menos insignificante do que eu de fato deveria fazer, irmãos. A nova vida, irmãos, não é um favor que nós prestamos a Cristo, em que, o favor você faz assim, não, eu vou até onde eu posso ir, eu vou até onde for confortável a mim. Se já for desconfortável, então já não dá para eu fazer. Isso é favor. Você pensa dessa forma. Mas a resposta ao pacto do Senhor não é assim, querido. Você não vai até onde você quer ir. Você não vai até onde você se sente confortável. Você vai até o fim da sua vida. Agora, para você ou a sua carne que continua a insistir que isso é demais, considere isso aqui. O culto público, que é o ponto aqui do texto, o culto público, ele é apenas um ponto dentro do todo. O culto público é um ponto dentro do todo dessa resposta de adoração que nós damos a Ele, irmãos. Cristo, Ele não quer nada menos do que tudo o que nós somos, irmãos. Ele quer todo o nosso ser, Ele quer todo o nosso coração, Ele quer todo o nosso intelecto, Ele quer todos os nossos afetos, Ele quer tudo o que nós somos. O culto público é uma parte muito importante disso, mas é apenas uma parte. Aí você pode falar assim, não, mas está tudo bem, aí da minha vida como um todo está tudo bem. Não está tudo bem. Se você acha muito, algumas poucas horas no dia dele, se você acha muito moldar a sua vida nos aspectos que a palavra do Senhor demanda de você e que você tem vivido o contrário, se você acha muito, você não dará a sua vida. Pode ter certeza que há reservas no seu coração. Isso aqui é outra forma, irmãos, de nós vemos aquilo que foi visto no Salmo 9, de todo o coração. O Senhor quer que nós façamos tudo a Ele, de todo o coração. A maneira, irmãos, a maneira como nós vemos o culto público e a vida privada de conformidade com a palavra dele em santificação, como resposta a Deus, revela muito da maneira como nós vemos a obra dele. Vê comigo, por favor, para que você veja que isso não é brincadeira, nem exagero. Lucas, capítulo 9, versículo 23, por favor. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você quer vir após mim? Cristo diz, negue-se. Aí mais à frente ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Você tem reservas, você acha demais. Pronto. Aí o Senhor fala, não é isso que é o meu discipulado. O meu discipulado é a vida toda negada por mim. É o seu desejo egoísta negado por mim. É as suas opiniões, o seu achismo negado por mim. É o seu coração altivo e orgulhoso subjugando-se a mim. É tudo em resposta ao tudo que eu fiz por você. Filipenses capítulo 1, venha mais uma vez comigo para Filipenses capítulo 1. Se você não consegue acompanhar a abertura dos textos, apenas ouça. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Finalzinho do versículo. Também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
O meu viver agora é definido nesses termos. É Cristo. Eu viver é Cristo. Não há nenhuma ressalva, nenhuma reserva, nada que é demais. Se é Cristo que demanda, o meu viver é Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo menos alguma coisa, é Cristo. Suficientemente Cristo. 2 Coríntios, irmãos, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5. Veja que texto claríssimo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, preste bem atenção, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que você morresse para você e vivesse para ele. Ele morreu para ele dizer assim: filho, essa é a resposta que eu demando de ti. Adore-me pela minha obra. Adore-me publicamente com o meu povo, do qual você faz parte. Adore-me com sua vida, uma vida santa. E aí, dizer que isso é demais, que um dia em 7 é demais, que 2 cultos no dia do Senhor é demais, isso revela que o nosso coração não entendeu o que é a resposta ao pacto do Senhor. Não entendeu o que é sua obra. Se ele falasse os 7 dias para ele, ainda assim não seria demais. Mas ele pediu 1, ordenou 1 e nos deu 6 para trabalho. Ele ordenou toda a nossa vida ser regulada à sua palavra. Isso é demais? Pois bem, nada menos do que isso, irmãos, que ele quer. Ainda, 2 Timóteo, por favor, capítulo 2, versículo 4. Paulo falando do ministério cristão especificamente, mas isso aqui de forma geral pode ser falado aos crentes. Ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual é o objetivo do crente que é agora um soldado de Cristo? É satisfazer aquele que o arregimentou, não importa o que ele demanda. Algumas semanas eu conversava com os irmãos que são militares aqui da nossa igreja, e eles falando sobre como que o trabalho deles tem nuances. Eles não podem nem casar sem pedir autorização para o superior. Eles não podem sair e passear para uma outra cidade sem pedir autorização para o superior. Você já pensou isso? Eu vou casar. Aí você vai para o seu capitão para você ter autorização para você casar. É da natureza do militar. Ele não está ali para agradar ele mesmo. É para agradar aquele que o arregimentou. Se isso é com homens, irmãos, quanto mais com o nosso Senhor. Vou perguntar de novo, queridos. Nós temos alguma reserva nessa resposta ao Senhor? Nós, no fundo, colocamos alguma ressalva a essa resposta do Senhor, como se fosse demais, queridos. Ainda, veja comigo, nós temos Romanos 6, capítulo 6, versículo 11 a 14, Romanos 14, versículo 7 a 9, mas vejamos esse último texto, Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, diante desses textos, diante do que o Senhor está nos ensinando aqui em Gênesis 26, pela resposta de Isaac ao pacto que foi firmado, diante desses textos no Evangelho que claramente demonstram que o Senhor quer tudo, uma disposição total e integral ao Senhor, irmãos.
Diante disso, você continua achando demais sermos diligentes na resposta à obra e ao pacto de Deus por meio da adoração pública e da vida santa a Ele? Você continua achando demais isso, conforme Ele requer? Querido, então, eu pergunto, diga se você acha demais o que Ele fez. Se você achou um exagero o que Ele fez. Se você achou radical o que Ele fez. De fato, o que Ele fez foi demais. De fato, o que Ele fez foi radical. Ele não enviou um anjo dele, não, para encarnar-se. Ele não enviou uma criatura excelentíssima. Ele mesmo veio, foi radical. Você acha que a resposta vai ficar aquém disso? Diante do tamanho dessa obra, irmãos, diante do tamanho do que Ele fez, qualquer resposta que a Escritura exigir de nós é pouco. Por isso, irmãos, paremos de infantilidade espiritual. Paremos de imaturidade espiritual, irmãos. Paremos de o conselho ter que ficar insistindo com a igreja sobre a santificação do dia do Senhor, do culto. Se você tem saúde, se você tem condição, não despreze o culto ao teu Deus. Tu estás respondendo ao teu Senhor. Você vai ver isso demais. Não despreze aquilo que Ele fala em cada detalhe da tua vida. Tu estás respondendo ao teu Senhor. Você acha isso demais? É pouco, irmãos. Nós fazemos muito aquém no que nós deveríamos dar em resposta ao Senhor, irmãos. Sem dúvida, queridos, será muito para a nossa carne. Muito. Mas afinal, irmãos, nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. Nós vamos ter algumas pastorais no próximo domingo, irmãos. E duas coisas estão nos preocupando muito como um conselho. São coisas que incomodam a nossa carne. Serviço e oração. Por que nós somos tão negligentes nesse ponto? Por que nós queremos tanto ser servidos e não servirmos aos outros? Por que quando servir ao nosso irmão é um fardo, mas nós estamos sempre prontos a sermos servidos? Mas o Senhor fala na sua palavra que a igreja do Senhor consiste em serviço mútuo uns aos outros. Por que nós somos tão negligentes na oração? Mas o Senhor fala que a oração é essencial para a sua igreja. Por que nós desprezamos a resposta pública do povo do pacto ao nosso Deus? E lidamos com o culto público como, tudo bem se eu faltar hoje. Não, hoje eu não estou a fim de ir. Não, eu posso ir em outro momento. Não, querido, tem um negócio no início do culto chamado Santa Convocação. Deus não está te convidando. Deus não está perguntando assim, olha filho, você quer vir? Fique à vontade, tá? Se você não quiser vir. Ele está convocando a sua igreja. Se na providência dele Ele te deu saúde, você não está escalado em nenhum tipo de trabalho, de obra de necessidade, em que você precisa se apresentar no seu trabalho, responda prontamente, não como um fardo. Lá vou eu de novo, porque o conselho... Não, querido, é como Isaac. Eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te abençoarei por amor a Abraão. E ali, a família Vicente levantou um altar de gratidão ao Senhor. A família Deon, a família Fir, a família Pacheco, cada família se junta e levanta um altar juntos ao Senhor, dizendo, tu és sim o nosso Deus. Dia do Senhor, após dia do Senhor, nós nos alegramos em dizer, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso provedor. Cada molécula de ar que a gente respira vem de ti. Isso não é um fardo para o crente. Isso é um deleite. A coisa que você mais gosta de fazer, a coisa que você mais gosta de fazer nesse mundo, eu tenho certeza que você não conta horas, você não conta minutos, porque você tem deleite,
É dormir? Você dorme quantas horas você poderia. É comer alguma coisa? Você espera quantas horas for necessário para comer aquele prato de comida. É passear? Você leva o tempo que for necessário. O que for, você tem deleite. Aí você vê como um fardo o culto em uma vida santa, o se preocupar em conformar-se, em aprender da palavra, em vir para as ocasiões de ensino público na igreja para que você possa aprender o que é que Deus quer de você. Você acha isso muito? Querido, aquilo que nós mais amamos fazer nessa terra, no último dia será testemunho contra nós, porque nós não poupamos esforços para estas coisas, mas nós contamos migalhas, horas, minutos, para as coisas que dizem respeito ao serviço ao Senhor, irmãos. É interessante, queridos, e nós vamos fazer isso esse ano, se Deus quiser. Os diáconos, eu espero que eles estejam fazendo, na verdade. Eles têm a chamada. Nós temos uma chamada da membresia da igreja, isso para servir a mim e aos presbíteros, para nós vermos quem está faltando, até para procurar saber, às vezes, uma falta por causa de alguma situação de saúde, às vezes o irmão não fala e realmente está passando por uma situação, a gente precisa estar acompanhando a igreja, realmente no sentido pastoral. E no final do ano, gera-se um relatório das presenças de cada membro na igreja, no culto público. A gente vai distribuir para cada irmão a sua presença naquele culto. Mas, irmãos, não é para constranger, isso não é para... Não é nada, não. É um elemento para autoexame. Para que de forma numérica, não, o pastor está achando, não, o conselho está achando, não. Está ali os dados. O quanto nós respondemos ao pacto do Senhor, irmãos. Agora eu preciso novamente, irmãos, alertar contra o externalismo. Isso aqui, irmãos, não é uma coisa simplesmente fazer por fazer. Muito na presença no culto público ou em qualquer outra atividade espiritual não é igual a muita vida rendida a Cristo. Essa equação não equivale necessariamente. Agora, não tenha dúvida de uma coisa. Pouco ou nenhuma, ordinariamente, presença na adoração ao Senhor ou numa preocupação em conformar a sua vida à palavra, jamais será igual a uma vida muito rendida a Ele. Não tem como separar uma coisa da outra, irmãos. Sabe ao que nós seremos comparados, irmãos? Venha comigo, por favor, para Isaías 5. Se nós desprezarmos isso, irmãos, sabe como é que o Senhor Deus vê aqueles no meio do seu povo que desprezam isso dessa forma? Isaías 5, versículo 1 ao versículo 7. Isaías 5, versículo 1 ao versículo 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito de sua vinha. O meu amado tem uma vinha, num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que possa ser pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Sabe o que essa palavra é, irmãos? O Senhor está repreendendo o povo de Israel por meio de Isaías. A vinha é a igreja, é o povo dele. Ele deu tudo para esse povo. Ele plantou essa vinha, ele cavou, ele adubou, ele regou, ele colocou muro para que animais não entrassem, ele podou, ele cuidou dela, toda a sua obra em favor dessa vinha. O que é que ele esperava receber?
uvas doces, o bom fruto de gratidão, uma vida santa, uma alegria na adoração a Ele. Mas quando ele pega a uva, ele recebe uva brava, uva amarga, azeda. O que é que eu vou fazer a minha vinha? O Senhor diz: eu vou discipliná-la. Eu vou discipliná-la. O quão sério, irmãos, a suma dessa parábola é: o Senhor vem até nós e faz por nós algo. Ele espera de nós o quê? Uma resposta, segundo aquilo que Ele fez. Uma resposta. Se Deus vem a nós em pacto, irmãos, a resposta é adoração. E essa não é apenas a resposta, irmãos. Isso aqui que nos é ensinado em Gênesis 26 é também a evidência de que nós estamos em pacto com Ele. É a motivação, é a base, é o poder, queridos. Afinal, e como último texto, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós respondemos ao pacto dEle porque Ele veio fazer um pacto conosco. Esse é o fundamento, essa é a base. Portanto, Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, o Senhor demanda de você, de cada um de nós, irmãos, pastores, presbíteros, os diáconos, cada membro, o membro que está chegando hoje, que nós respondamos ao pacto da graça que Ele fez conosco, a Cristo, com fé, vendo a adoração pública de uma forma maravilhosamente alegre, vendo o detalhe da vida, cada culto doméstico, cada devocional, cada ordenamento da vida segundo a palavra, como essa resposta a Ele, uma resposta alegre. E se você ainda não respondeu a esse Cristo, hoje Ele faz o mesmo convite e proposta a você. Responda a Ele com a fé. Continue respondendo com a vida de adoração. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Tu és um Deus bondoso, gracioso e misericordioso. Quando nós não merecíamos, Senhor, o Senhor veio até nós e firmou um pacto conosco por meio de Cristo, nosso perfeito mediador. Que pacto maravilhoso, Senhor. O que seria de nós, Senhor, sem tal pacto, sem tal amor, sem tal obra, Senhor? E então, o Senhor nos ensina que a cada ação e obra redentora do Senhor, que a cada cuidado e manifestação de bondade, Senhor, o Senhor demanda de nós resposta em adoração, quer a pública, quer a privada, Senhor, com a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos ensinar isso. E ao mesmo tempo, nós pedimos perdão a Ti por nossa negligência, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por nosso salão de culto não estar cheio todo domingo aos 2 cultos, Senhor. Porque jamais seria demais para nós vermos a Tua adoração como um fardo, se nós vermos de fato como a resposta ao Teu pacto a nós seríamos diligentes, Senhor. E porque nós não temos sido, nós pedimos perdão, Senhor. Tem paciência conosco, essa vinha. Tem paciência conosco, Senhor. E faz-nos, Pai, responder-te de forma apropriada. Faz-nos, Senhor, diligentes nisso. E que ao vir até nós, o Senhor encontre uvas doces, frutos e obras segundo a grandiosidade, a grandeza, o tamanho da Tua obra por nós, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.